nada nessa vida que possa te separar de Deus. O motivo é um só: Ele te ama. E quem ama não abandona, não trai, não esquece. Ainda que o teu coração não sinta, não perceba, Deus cuida de ti. Bom, meu nome é Miriane, eu tenho 16 anos e eu vim contar um pouco da minha história. Eu nasci numa família bem pobre, muito pobre mesmo. A gente não tinha nada de dinheiro, então a gente não tinha nem condição de morar em uma casa. A gente morava em uma casa, a gente não ficava uma semana e a gente trocava. A gente não ficava uma semana e a gente trocava. Eu cheguei a morar em uma casa que ela era feita de... Sabe aqueles papel de... aqueles plásticos de lixo preto? É, tipo uma barraca daquilo assim. Eu cheguei a morar numa daquela. Eu morava com a minha mãe, com a minha irmã mais velha, Jaqueline, com a minha tia. De vez em quando, o meu pai aparecia. Meu pai e o pai da minha irmã. Porque a gente não era do mesmo pai. Mas de vez em quando aparecia os dois na história. Bom, eu não me lembro muita coisa da minha história. O engraçado é que eu só consigo lembrar coisas ruins. Eu só consigo lembrar o que me marcou. Que foram as coisas que, sei lá, me incomodam muito hoje. Hoje, com 16 anos, essas coisas me incomodam. Quando eu tinha uns 3, 4 anos, na verdade eu nem sei a ordem que aconteceu as coisas, mas é a ordem que eu sei. Pra mim, assim, tipo, na minha cabeça. A gente tava eu, minha irmã, minha mãe, minha tia e meu pai e o pai da minha irmã. Eles nunca ficavam em casa, nunca ficavam com a gente, né, no caso. Eles tinham ido visitar a gente. E eu adorava quando ele ia, porque ele nunca ia, né? Então, ele tinha ido visitar a gente. E lá, ele ficou só um pouquinho comigo, assim, ele me trouxe não me lembro, um doce. E ele falou assim, pra você. Aí depois, ele pediu pra minha irmã ir brincar. Ele falou, vai brincar vocês. E a gente foi, porque onde a gente tava, que era essa casa de plástico, onde a gente tava, era tipo um mato, assim, tudo que eu me lembro, era tipo uma floresta, assim. E aí a gente foi, eu e minha irmã, a gente saiu correndo pra brincar. A gente pega. E aí, de repente a gente tava brincando, do meu lado passou uma ambulância e passou uma polícia. E a gente foi ver, a gente foi atrás ver o que era, porque tava indo na direção da nossa casa. E a gente saiu correndo pra ver o que era. Quando a gente chegou lá, o pai da minha irmã, pelo que eu entendo, eles estavam discutindo pra ver quem ia ficar com minha mãe. O pai da minha irmã tinha batido no meu pai na cabeça com um machado. Só que ele não chorava. Era como se ele não tivesse sentindo a dor. Era como se eles tivessem feito um trato. E ele estava rindo. Ele estava com a cabeça sangrando e ria. E o pai da minha irmã ria também. Minha mãe ria. Minha tia ria. Todo mundo rindo. Eu não entendi muito bem. Aí meu pai foi pro hospital. E o pai da minha irmã foi preso. Aí minha tia me levou pra ver
pai da minha irmã. Porque no caso, antes, quando eu era pequena, eu nem sabia direito quem que era meu pai. Foi depois que eu fui descobrir. E aí ele estava lá, preso, assim, ele não me falava, era como se a gente não conversasse, né? A gente não tinha intimidade. E eu olhei ele lá, tipo, minha tia me ergueu, eu vi ele atrás, tipo, numa porta, ele tava preso na cadeia. E tá, eu vi ele e aí a gente foi embora. E nunca mais eu vi ele. Daí então a gente foi morar em uma outra casa, era uma casa muito pobre. E lá nessa casa, descendo um pouco, tinha tipo um parquinho assim. E eu e minha irmã descemos pra brincar. Aí a gente foi brincar. E de repente chegou uns moleque, já eram grandes assim, chegou e começou a mexer com a gente, mas não mexer, tipo, ai, oi linda, tipo, eles começaram a xingar a gente. E aí a gente ficou com medo. E aí tinha uma quadra. E a gente entrou na quadra. Aí eles trancaram a gente lá dentro. E depois eles abriram. Aí tá, a gente voltou pra casa. E nesse dia, a nossa casa não era muito forte. Que a gente tava, agora a gente tinha mudado. Choveu muito forte. E parecia que a casa ia cair. E foi uma noite muito ruim. Daí então, eu fui morar com a minha tia. Morou eu e ela e um filho dela. A gente morou numa casa boa, mas a gente não tinha o que comer. Então minha tia todo dia descia pra pegar comida no lixão, todo dia. Ela descia de manhã, lá por volta de umas 7 da manhã. Ela descia, pegava comida. Ela descia com uma carriola pra pegar comida. Depois voltava. E ela me deixava com o seu filho. E nesses tempos que eu morei com ela, o filho dela abusava de mim no momento que ela saía. Então ele me pegava quando ela saía, me acordava, me tirava da cama, me levava no banheiro. Ele abaixava a minha calça e abusava de mim. Mas ele não passava a mão, nada, ele abusava. E eu nunca contei pra ninguém, nem pra minha tia. Não contava, porque eu não sabia o que podia acontecer. Então, tá, passou, foi acho que umas 2 semanas assim. Aí a gente mudou de novo, mudou de casa. Nisso a gente já tinha mudado várias vezes. A gente mudou de casa e ele tava. E nessa casa que a gente começou a morar, tinha uma outra casa no fundo. E às vezes, bem poucas vezes, ele me levava pro fundo pra abusar lá. Mas isso aconteceu muitas poucas vezes dessa vez. Porque ele mudou, tipo, ele saiu, sumiu assim da vida. Aí foi morar só eu, minha tia e uma prima. Ela foi morar, tipo, essa prima ficou com a gente. Aí eu lembro a gente tava lá fora ajudando minha tia a varrer. E aí ela queria que a gente fosse pedir comida, porque a gente não tinha o que comer. Então ou a gente saía pra pedir comida ou a gente tava com fome. E ela começou a bater na gente com a vassoura pra pedir comida, pra gente sair. E a gente saiu pra pedir comida, foi eu e minha prima. A gente era pequena, uns 5 ou 4 anos, não me lembro muito bem. E a gente foi pedir comida. E eu me lembro muito bem de uma cena de que eu olhava pra um restaurante e ele era bem alto, com um muro bem alto, assim. Aqueles restaurantes que as mesas ficam na beirada, assim.
E ele é alto. E eu lembro que eu olhava pra cima e eu pedia pro cara comida. Só que ele não dava. Aí veio um cara e perguntou: vocês estão pedindo comida? E eu falei: a gente tá. Aí ele tava numa moto. Ele pegou a gente, levou a gente numa farmácia que tinha ali perto e pôs a gente sentada. Aí, de repente, vieram buscar a gente. Assim, a polícia veio, buscou a gente e a gente foi parar num orfanato. Um orfanato muito bom. Várias, muita criança. Eu nunca tinha visto aquilo. Era muito bom. A gente comia todo dia. Era incrível. E aí, eles acharam a nossa mãe. E só a nossa mãe podia vir buscar a gente. E eles perguntaram: você quer voltar? E eu falei não, que eu não queria voltar. E minha prima quis voltar. Aí eu lembro, eles colocaram eu e minha prima de frente pro portão e todas as crianças sentadas olhando. Aí minha mãe entrou. Ela entrou, olhou pra mim, pegou a minha prima e saiu. Ela não falou comigo, não perguntou se eu queria voltar. Só pegou a minha prima e saiu. E eu fiquei. Mas eu gostei de ficar. Depois disso, eu fui morar numa casa onde ficava no máximo uns 11 órfãos, 10 órfãos, no máximo. E eu morei lá uns 2 anos. Eu fiz uma amiga, né? A gente era muito amiga, a Isadora. Ficamos muito amiga, muito irmãs. A gente ia pra escola junta, estudamos junta, muito amigas. E depois, nessa escola que eu estudava no Peter Pan, eu conheci minha mãe de hoje. Na verdade, ela me conheceu, se apaixonou por mim. E ela me adotou. Ela chama Silvia e meu pai Celso. Eles não tinham filhos. E eles queriam ter filhos, porque minha mãe não conseguia ter filho. Então ela me adotou. Eu fui conhecendo ela, eu vim e morei uns tempos na casa dela. E eu morei uns tempos lá com ela. Eu visitei uns tempos ela e fiquei entre 2 famílias. Fiquei entre ela e mais uma outra. E eu visitei ela, aí a outra também eu dormi lá, dormi aqui. E eu fiquei aqui porque foi maravilhoso. Eu me apaixonei por aqui e foi aqui que eu quis morar. E hoje eu tô super bem. Eu conheci muita gente maravilhosa que entrou na minha vida, muitos amigos. Hoje eu sou muito feliz. Tenho uma madrinha, um padrinho maravilhoso. Tenho irmãos, 2 irmãos. E eu conheci Jesus. Uma experiência muito boa. E eu adoro ir na missa todo domingo, porque eu me sinto muito bem. Jesus mudou minha vida completamente. Mudou quem eu sou. E eu sou muito feliz, muito grata.